Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais um dia do nosso retiro quaresmal. Iniciemos o nosso retiro com o Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou-lhe esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte que me cabe na herança. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto da casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai saindo insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais obedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos hoje a parábola do filho pródigo. E quantos de nós não somos esse filho pródigo, meus irmãos? Aqui, a parábola que Jesus conta fala daquele filho que tinha de tudo: vida boa, roupa boa, casa boa, comida boa. Tinha tudo do bom e do melhor. Mas ele achou que não estava bom. Ele achou: não estou feliz aqui. Eu preciso ir para onde eu vou ser feliz. Virou para o pai dele: Pai, me dá o que é meu, que eu quero ir embora. Foi, gastou tudo com o que ele achava que era a vida boa. Veio um momento de necessidade, veio um momento de precisão. Ele não encontrou nada, nem ninguém, nem amigo, nem mais nada. E ele parou e pensou: fiz errado, cometi um erro. Vou pedir perdão para o meu pai, porque eu pequei contra ele, pequei contra Deus. E vou pedir, não que ele me aceite como filho novamente, mas que ele me aceite como um de seus empregados. E quando aquele pai encontra aquele filho ao longe, o coração bate mais forte. A alegria é tão grande que ele vai ao encontro do filho, abraça, beija, vê se o filho está bem, vê se o filho não está machucado, se está tudo em ordem. Ele não se importa com o que aconteceu. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes
Deus já não fez isso por cada um de nós? Quantas vezes nós não fomos esse filho pródigo que virou para o pai e falou: pai, dá tudo que é meu, que eu estou indo para outro lugar, que eu estou fazendo outras coisas. Quantas vezes nós não deixamos o pecado entrar na nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs? Quantas vezes nós não deixamos o pecado mudar a nossa cabeça? Quantas vezes nós não deixamos o pecado guiar o nosso caminho? Quantas vezes nós já não fizemos isso? Quantas vezes nós já não viramos para Deus e falamos: Senhor, eu sei que o Senhor pede que eu não faça isso, mas eu preciso. E Deus divide o que não é o que é nosso e deixa a gente ir. Ele deixa nós tomarmos a nossa decisão. Ele deixa com que nós pudéssemos fazer aquilo que nós achamos que é certo. E aí nós vamos para o mundo e nós gastamos. E nós quebramos nossa cara. Por quê? O mundo nunca vai ofertar aquilo que Deus oferta pra gente todo dia. O mundo nunca vai nos dar a alegria. O mundo nunca vai nos dar o prazer que é estar na presença de Cristo. O mundo nunca vai nos dar o prazer que é estar diante de Jesus sacramentado, de Jesus consagrado ali no ostensório, de podermos olhar para Cristo e falar: Senhor, me perdoa por tudo de errado, Senhor. Me perdoa por cada momento que eu errei, Senhor. E muito obrigado por cada graça, Senhor. Muito obrigado pela minha família. Muito obrigado pela minha vida, pelo meu emprego, pela minha igreja, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por mim, Deus. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso para viver o que o mundo nos oferta? Para ir para um show, para ir para alguma coisa que o mundo fala que é certo, uma balada, alguma coisa que está nos afastando de Deus, que está nos afastando do nosso Pai. E Deus fica ali esperando. Ele é aquele pai que senta na porta da casa e fica esperando o filho voltar. Ele sabe que vai demorar, mas ele fica ali todo dia, de manhã até de noite, esperando o filho voltar. O filho não voltou hoje, ele volta amanhã. Não voltou no dia seguinte, ele volta no outro dia. Ele está sempre ali esperando. E quando ele nos avista lá longe, meus irmãos e minhas irmãs, ele vem ao nosso encontro. E ele dá aquele abraço tão apertado, que a gente sente o seu calor. A gente sente o quão amado nós somos. E nós temos vergonha, porque nós já tínhamos aquilo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós já tínhamos tudo aquilo que Ele nos ofertou naquele momento. E nós fizemos o quê? Nós entregamos, nós trocamos por isso. E aquilo vai nos dando vergonha. E muitas vezes nós não temos a coragem de levantar nosso rosto e olhar para Deus e falar: Pai, me perdoa. Me perdoa porque eu pequei contra Ti. Me perdoa porque eu não fiz aquilo que o Senhor me pediu. Eu não mereço ser chamado de Teu filho mais, mas deixa eu ser Seu empregado, Pai. E Deus pega cada um de nós no colo, coloca a melhor roupa, coloca a melhor sandália, coloca o anel no nosso dedo, que é a aliança com Ele, e fala: meu filho, você estava perdido e você tornou a encontrar o caminho correto. Você voltou para mim. Você voltou para aquilo que mais importa, que é a salvação. Você voltou para aquilo que é o correto. Então você se arrependeu de coração. O seu coração está renovado. O seu coração está limpo. O seu coração está puro. Você precisou ver o que o mundo passa, o que o mundo te oferece, que é só mentira, que é só falsidade, que é só ilusão, para você entender que eu sou o caminho correto, que eu sou o caminho verdadeiro, que eu sou a misericórdia infinita, que eu sou aquele que vai te dar tudo o que você precisa. Você entendeu isso? Você é meu filho legítimo. Eu estou sempre de braços abertos. Venha, venha, eu estou te esperando. Eu sempre vou estar aqui te esperando. Eu sempre vou estar aqui disposto a te acolher. Eu sempre vou estar aqui de braços abertos para você, meu filho.
É isso que Jesus fala para cada um de nós. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos coloca no caminho daqueles filhos perdidos. E quantas vezes, meus irmãos, Jesus toca no nosso coração para que nós pudéssemos passar por um lugar diferente. E passando, nós vemos alguma pessoa que nós conhecíamos há muito tempo atrás da igreja. E aquela pessoa sumiu e você passa ali e você começa a conversar e você começa a ver o que aconteceu com aquela pessoa, o que ela está passando. E aí ela fala: meu irmão, eu tenho tanta vontade de voltar, mas eu tenho tanta vergonha. Fala: você tem vontade de voltar? Tenho. Então vem comigo, meu irmão. Vem comigo que eu vou te levar. Ah, mas as pessoas não vão falar? Não, as pessoas não vão falar. Porque você está com Cristo. Você está voltando. Por mais que você cometeu um erro, você se arrependeu. Vem comigo, a gente vai conversar, a gente vai no padre, você vai confessar seus pecados. Você vai voltar a comungar Jesus, meu irmão e minha irmã. Então, vem comigo. Jesus, eu não passo por aqui normalmente, mas Jesus pediu que eu passasse por aqui hoje porque era para Ele te levar de volta. Você é o filho pródigo que Jesus quer restaurar hoje. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas não fizeram isso conosco. Nós estávamos perdidos, nós estávamos caminhando por caminhos escuros, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, passando fome do Espírito Santo de Deus. E veio alguém que nos conhecia, nos pegou pela mão e nos levou para onde é o nosso lugar, que é ao lado de Cristo, que é ao lado da Sagrada Eucaristia, que é ao lado da Divina Comunhão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos sempre estar com o nosso coração aberto, que nós possamos sempre estar com o nosso coração lavado no sangue do Espírito, para que nós possamos tanto voltar a Deus quando nós formos esses filhos perdidos, como também ser luz para aqueles que estão perdidos, que nós possamos ser cada vez mais luz e caminho para que as pessoas possam encontrar a Jesus, possam encontrar a esse Pai que está de braços abertos para acolher a quem precisa. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham a todos um excelente dia e uma ótima semana.